está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu 449º episódio do podcast, patrocinado mais uma vez pela Firmou Consultoria e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que recebem a edição sem edição, que no episódio de hoje já estou escutando uma boa meia hora uns papos sobre o quadro bacana que eu recebi da Grid, com o iPhone original desmontado, o momento nostalgia de revelação de fotos analógicas, perrengue de produção de vídeo. Eu sou o Marcos Mendes, tenho claro, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Olá! Oi! E aí? Hoje é mais uma daquelas semanas que a gente fala, nossa, parece que faz 10 dias que a gente não grava, mas não, uma semaninha. A semana passa devagar e rápido ao mesmo tempo, tem gente que não tem tempo pra fazer tudo, mas pra gente aqui parece que faz uns 10 dias que a gente não grava. E a gente vai começar com os follow-ups sobre as últimas semanas. Nessa semana, pela primeira vez em muitas semanas, não, temos sim. Eu comecei a fazer a pauta muito cedo. Temos o Amigos da DT, vocês mandaram pra gente alguns convites do Comet, o navegador da Perplexity. O Diego mandou, o Avelar mandou, o Júlio mandou, o Pedro mandou, o Oliver mandou também. Obrigado. Vai estar aqui na descrição os links todos para vocês poderem resgatar. Sigam resgatando e contando as impressões de vocês, se quiserem dar impressões. A gente falou sobre isso na área de trabalho nessa semana também, eu e a Bia, e um ouvinte de lá, esqueci o seu nome, desculpa se você escuta aqui o DT também, comentou que usou, mas não pegou, né? Acho que o consenso é que todo mundo sabe que isso vai acabar virando o padrão de navegação por motivos óbvios, mas ainda falta engrenar, sabe? Vocês tiveram mais experiência com isso nas últimas semanas ou migraram pra isso? Nem... Eu até hoje tô invicto, não toquei num navegador desses, mas não me orgulho disso necessariamente, é só falta de tempo mesmo. Eu comecei a brincar e aí o Firewall começou a falar, você vai deixar Comet acessar tal coisa e essa outra coisa aqui. E é claro que ele tem que acessar tudo porque é um navegador, né? Aí eu falei, eu quero mesmo. Mas é um navegador e precisa, não é essa a questão, mas Safari, Chrome, é o Google, mas o Google já tem tudo pelos anúncios, né? Todo mundo tem lá o cookie, o tag manager do Google, então já usando ou não o Chrome e o Google já sabe de tudo. Eu fiquei meio mais pela privacidade. Agora, salvo engano, eu tava no Perplexity, apareceu um bannerzinho falando de e-mail. Você quer testar um negócio de e-mail? Parece que é um cliente de e-mail, que ele responderia mais ou menos, né? Se você quiser aqui, o exemplo que ele dava era de agendamento. A gente agenda pra você uma reunião. Eu fiquei pensando a conversa, né? Ele pega a tua agenda, aí pergunta para as outras pessoas, quando é que você tá disponível? E combinaria, mas isso foi só imaginação. Não cliquei no banner e nem fui muito atrás do que é exatamente o que a Perplexity tá fazendo. Então, por enquanto é uma coisa que só tem pro plano de $200 por mês. Aí já corta 99,999% dos usuários de geral da Perplexity, mas é isso. Eles falam, o e-mail assistant é para o Gmail e para o Outlook, e fala, vai administrar a caixa de entrada, recebe, já faz a triagem ali para você, faz agendamento de reunião, mas é isso, né? Por enquanto é só para quem paga lá os $200 por mês, e esse eu ainda eu nem sei se eu gostaria de testar, sabe? Pode parecer uma coisa muito limitada daqui a 20 anos. Se você tiver escutando esse episódio daqui a 20 anos, em 2045, digam pra gente, tá? Mas, não sei, eu não saberia... eu tomei decisões por você que você não vai saber quais foram, porque ele tomou por você, né? De fazer a limpeza da caixa de entrada, etc. Eu não uso muito e-mail, mas quando eu uso, sabe? Eu ainda não fico confortável com fazer isso, não. Sabe aquela tarde de sexta-feira que você achou que não ia fazer nada? Então, agora você tem uma reunião. Então não é um cliente de e-mail, é um plugin? Eu tô pegando aqui na descrição deles. Sabe o que deve ser? Deve ser você sincronizar a sua conta num software deles. Eles lá em cima, na máquina deles, na nuvem, e fazem a... Exato. Então é isso, começa seu dia preparado, porque ele faz resumos das suas reuniões, e-mails importantes e insight do que você vai precisar saber no seu dia, agendamento de reunião sem muito esforço, responder e-mail também. Eles falam que faz um rascunho da resposta e você pode ou revisar ou já falar para ele mandar a mesma resposta automaticamente. Então a implementação parece ser ok, contanto que você se sinta confortável de passar seus e-mails por uma empresa cujo motivo de existir é pegar dados, não é? Eles precisam disso para conseguir existindo, né? Então, exato. Eles, mais ou menos, é porque eles não têm... Quer dizer, eles mais então, né?
que eles não têm um modelo deles. Até tem, mas ele é feito a partir do Llama, que é o modelo do Facebook. O modelo fundacional deles, eles não têm, né? Talvez com muitos dados coletados, esse tipo de coisa, isso ajude eles a ter os dados diferentes aí do resto e fazer um modelo que seja diferente. Uma coisa que eu tava pensando em função da queda do Pocket, lá da Mozilla, é que um dos motivos de você salvar, né, para ler depois, né, ou até mesmo imprimir, né, uma coisa mais rara, é que você tinha um backup do blog, do site, da matéria que você tinha interesse. E agora, mal ou bem, nada mais se perde, entre aspas, porque essas IAs acabam sendo uma espécie de Wayback Machine, né, de uma time machine da internet, que vai estar tudo lá. Talvez, quando você fizer pesquisa, você não vai conseguir chegar na matéria exatamente que você queria, mas o compilado, né, a informação mastigada daquele conteúdo, você vai conseguir obter de alguma maneira. E tem muito estudo que fala sobre parte de dado também, de coleção de dados sintéticos, o que funciona, o que não funciona, que os dados da internet estão acabando, então você vai precisar ter dados que mimetizem os dados humanos, mas sem reduzir a qualidade do modelo. A gente acha que isso vai dar errado, a gente acha que vai dar certo. Ainda tá meio no ar o que vai acontecer com isso. Mas tá aí. Eu vou deixar aqui na descrição. Se alguém, por algum acaso, assina o plano de $200 da Perplexity, primeiro, sim, sem ironia, comentem com a gente o valor, né, que vocês estão tirando disso. Espero que esteja tirando valor, porque não é barato. E depois, se vocês testarem isso vai acabar eles abrindo pra mais gente, né? Mas quem tiver acesso ao Perplexity Email Assistant, contem pra gente como é que tem sido a impressão de vocês. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E sobre aquele sistema novo de tradução da Apple, o Deblin Prado falou o seguinte: testei semana passada a Live Translation, né, de inglês para português, numa chamada para Avis, a locadora de carro, e falou: a primeira chamada foi bem confusa, especialmente o tempo de interação entre eu e o atendente. Já na segunda, logo no começo, eu falei que eu estava usando um sistema de tradução, que as respostas seriam mais demoradas. Aí sim, consegui conversar relativamente bem com o atendente. O problema apareceu na hora de falar o número de telefone, ou então ticket de suporte. Porque aí a tradução fica completamente louca. Ele fala: acabei desistindo, liguei de novo, resolvi tudo em inglês mesmo. Então é um bom ponto, né? Tem casos que... Não sei, eu tô falando muito aqui, mas tem impressões, mas digam vocês. Olha, primeiro, assim, existe é um recurso do telefone isso mesmo, de traduzir a ligação telefônica. Sim. Ah, tá. Não, porque eu tava confundindo com o negócio dos AirPods. Não... O funcionamento é parecido, né? Mas tem ligação mesmo. Me parece... É o que eu esperaria mesmo, assim. É uma questão muito caso a caso. Eu acho que é o tipo de coisa que só vale a pena se você, de fato, for obrigado a se comunicar num idioma que você não sabe falar. Ou entender. Porque se você fala inglês o suficiente pra fazer a chamada em inglês, faz em inglês que vai ser bem melhor, né? Mas eu acho que é justamente uma daquelas coisas que é pra quem de fato não fala conseguir se virar de algum jeito. Que eu penso que esse tipo de uso vai ser um dos mais comuns. Você fala com pessoas de outros idiomas, tirando, né, quem mora em Cupertino, quando você ou vai viajar, isso é reserva de hotel, de restaurante, de carro, né? E geralmente está associado ao número de reserva, ao número de telefone, né? E é uma coisa que eles tá bem feito naquele esquema de você tá falando, você fala uma ideia, uma frase completa, espera um pouquinho, aí começa a traduzir, para não ser uma tradução literal palavra a palavra, que aí você, entre um idioma e outro, vai se perder na gramática, né? Então, ele faz essa espera, entende o que você tá falando e aí traduz. Então, é bem, né, um vai, um volta, bem devagarinho essa comunicação, né? Mas pra falar número, coisa assim, em francês, né, que fala número tudo quebrado, é uma matemática mental que você tem que fazer pra conseguir entender o número de telefone. Imagina a tradução pra isso, né? Exato, né? Mas isso eu acho que eles vão tentar melhorar rápido, porque eu imagino que seja um caso de uso bem frequente pra quem for depender de uma função dessa, né? Tudo bem que as pessoas viveram muito bem obrigado sem isso até hoje, mas se fosse pensar assim pra tudo, a gente estaria vivendo em caverna ainda, né? Então, é de pouquinho em pouquinho que essas coisas melhoram. Sim. Bom, sobre os novos AirPods, tem aqui um feedback do Ezequiel, e ele foi
bem sucinto aqui, é quase uma IA, que ele botou por tópicos. Primeiras impressões do AirPods Pro 3. 1. AirBuddy funcionando perfeitamente. Acho que a gente pode terminar aqui, né? Tá bom assim. Tô brincando. 2. A parte da nossa orelha onde ficaria o brinco, é engraçado como o AirPods não encosta como o outro, dando uma sensação de menos peso, mas na verdade ficou mais firme que o outro. 3. Noise Cancelling realmente funciona para indoor, porém na rua carros me pareceram pior. Vale ver durante mais uso. 4. Modelos além de inglês não baixaram para mim. E aí ele mandou uma imagem aqui com erro. E eu tenho um feedback sobre isso também, porque eu fui testar o negócio da tradução com os AirPods e eu ativo ali, seguro os AirPods, ele faz o barulhinho e aí fala, a voz da carangueja fala no meu ouvido: para usar a tradução você precisa baixar os idiomas. Aí eu vou lá e eu já tinha baixado vários idiomas. Aí eu, vou baixar todos. Então daí eu baixei todos os idiomas que tem, eu baixei. Para usar a tradução dos AirPods, você tem que baixar... Então, não sei. Ele acha que tem que baixar, mas... E como que eu seleciono qual idioma que usa também? Porque eu não descobri como faz isso. Ótimo ponto. Né? Apple, me ensina. Eu não sei. Eu tenho que olhar o artigo de suporte da Apple pra aprender a usar. Eu não sei se eu tenho que abrir o App Translate e talvez lá eu tenho mais... Nossa, tipo... Que negócio mal feito, né? Porque se eu ativo o recurso nos meus AirPods, digamos que o motivo de não estar funcionando é porque o idioma que eu tinha selecionado pela última vez no App Translate não é um dos suportados. Mas como é que eu vou saber isso? Né? Você tem que me avisar. Abre o App Translate e seleciona o idioma. Ou detecta o idioma automaticamente, né? Acho que o principal o candidato ir no aplicativo de tradução mesmo, porque a Apple associou bastante ao app de tradução até o anúncio do recurso, então vai estar lá, você já matou a charada. Mas daí o erro tinha que ser, abre aí o app de tradução, né? Se você aponta o erro, você tem que dar alguns caminhos para a solução, senão vira Windows. Erro X8754322. Legal. O que eu faço com isso? Bota no Google. Eu tô sem internet porque tá dando erro, aí você faz o quê, né? Então isso era um problema seríssimo no caso do Windows. Melhorou, mas era chato isso. Agora, o Ezequiel, ele falou que dá a sensação de menos peso ou de menos preso? Menos preso, eu que li errado. Em minha defesa, tem bastante typo nesse feedback, então eu tava corrigindo mentalmente várias coisas, acabei dando uma de autocorretor do iPhone aqui, corrige demais. Ele falou que dá a sensação de menos preso. Vou saber. O meu irmão testou também, ele comprou e falou que a sensação deles no ouvido é razoavelmente diferente, e é uma coisa, mas como é uma coisa que a gente usa sempre, o fato deles terem um formato um pouco diferente, parece que é uma coisa, né, troca tudo, né, ainda mais tato e encaixar no orifício. É uma coisa que você vai sentir mesmo. A Apple claramente previu isso, e eu já vi vários... eu não cheguei a assistir, mas eu já vi vários títulos clickbait de YouTube de tipo, a Apple destruiu os AirPods pra mim. De tipo, a galera que provavelmente não gostou do feeling ali, porque tava acostumado e, enfim, compreensível. Então a Apple provavelmente previu isso, e eu já imaginava quando eu vi que no setup, durante o setup dos AirPods, ela, a pontinha pode parecer um pouquinho diferente, tenta outro tamanho, né? Então eu acho que eles mandaram bem em colocar esse disclaimer pro pessoal não levar um susto. Mas ele falou que tanto o encaixe quanto o noise cancel eles são muito melhores mesmo, mas a parte do encaixe tem que acostumar. Agora, o Ezequiel, depois do follow-up dele, ele mandou um follow-up do follow-up. É o follow-follow. Ele falou o seguinte: mandei um feedback sobre os AirPods, tinha umas horas só de uso, e falou, uma atualização com a dica que o Felipe deu na fonte. Ele fala sobre isso, então já explico. Ele falou, eu também troquei as ponteiras para menores e foi uma mudança absurda. Ele fez a mesma coisa nos AirPods Pro 2 e também percebeu uma melhora, ou seja, ele estava há anos usando uma ponteira errada. Ele falou que com a ponteira S, né, o small, o menorzinho, inclusive, é um pouco perigoso, porque ele fala que você não ouve nem os carros. E falou, a única parte do feedback anterior ainda válida é a parte do brinco, tão confortável quanto o 2. Então ele agradeceu ao Felipe pela dica das ponteiras, e o Felipe fez isso, né? Ele baixou um tamanho ali das ponteiras. A Apple diz que
se você usava... Não importa qual ponteiro você usava antes. Baixa um número pra essa dos AirPods Pro 3, então tem isso também. E ele falou de uma coisa que eu... Depois eu descobri, sei lá, em 2 podcasts na mesma semana que as pessoas faziam isso. Eu não sabia que era uma coisa. Nunca me ocorreu a possibilidade, pelo fator faniquito, de usar tamanhos diferentes de ponteiras em ouvidos diferentes. Isso, o mundo estaria torto pra mim. Eu não conseguiria... eu ia tropeçar mais, só por saber exato, a cabeça pender pra um lado. Mas tem gente que prefere fazer isso porque fica mais confortável um tamanho num tamanho do outro e vamos que vamos. Eu nunca nem tinha me corrido, assim, eu falei que é que nem usar, sei lá, sapato de tamanho diferente, de par diferente, com o pé trocado, sabe? É uma coisa muito alienígena pra mim. É que os seus pés, em teoria, são do mesmo tamanho um do outro, né? Mas se não for, aí talvez justifique, né? Não sei. Inclusive, com certeza, pergunta pra Lari, deve existir gente que nasce com o pé muito diferente um do outro que tem que encomendar tênis pra, sim. pra ter do tamanho diferente. Mas todo mundo, acho que o pé direito é um pouco maior que o esquerdo. Tem um lance desse que é padrão da humanidade, assim. Pouca coisa, mas é que aí não é que nem o, né? Não é um... não é um tamanho 32 e um 38. Não é que milímetros, né? Mas no caso do negócio vai colocar no ouvido, milímetros fazem diferença, né? Então é importante. Sim. E pra mim, eu tenho certeza que eu tava usando o tamanho certo, que é o tamanho enorme, porque eu baixei pro médio e tô detestando. Parece que tá desligado o cancelamento de ruído. Agora, sobre o iPhone Air, o Gustavo Novaes falou o seguinte: depois dessa semana, com mais informações surgindo a respeito aí dos novos iPhones, e especificamente falando do iPhone Air, ele falou que o aparelho tem um áudio mono, tem USB 2.0. Ele perguntou pra mim, mas eu vou perguntar pra vocês também, depois eu respondo. Com esses e outros comprometimentos, vocês considerariam comprar esse modelo? Ele falou que o Lupe fez um vídeo comparando o S25 Edge e o iPhone praticamente ganha só na beleza, com ressalvas aí da lombada mais câmera e também na câmera de selfie. Seria um problema pra vocês o USB 2.0 e também o áudio mono? Sim. Quer dizer, o áudio mono talvez não tanto, porém... Acontece às vezes, não é uma coisa muito frequente, de, sei lá, você vai fazer uma chamada de áudio ou de vídeo com alguém e precisa que as outras pessoas participem. E às vezes você tá num ambiente que a acústica não é tão boa e tal, e aí você ter o máximo de volume possível e com som de qualidade decente ajuda bastante, né? E aí, não é uma coisa que eu faço todo dia, mas o dia que eu precisar, droga, esse iPhone com som ruim aqui, não é que é ruim, mas não é a mesma coisa, né? E o lance do USB pra mim faz diferença, assim. Pô, essa semana transferi de um iPhone pro outro com um cabo Thunderbolt. E ainda assim, não foi super rápido. Foi bem mais rápido do que seria sem, né? Então, e aí, pra code Xcode, pra desenvolvimento, também é melhor ter o USB mais espertinho. Acho que uma coisa ou outra, e aí tem outros fatores também, mas são muitos paper cuts. A ponto de, tipo... Eu ia o tempo todo ficar pensando, eu estou usando um device compromised, assim, eu podia estar tendo uma experiência melhor e não estou. Então eu acho que eu não ficaria feliz com ele. Não quer dizer que outras pessoas não podem ficar, porque tudo isso que foi mencionado aqui é supérfluo para 99,9% das pessoas. A gente é que é chato. Eu, no caso, né? Não sei, vocês falem por vocês. Eu não consegui acompanhar como que é uma ligação com várias pessoas ficaria melhor com áudio estéreo. Não é questão do áudio ser estéreo. É questão do volume, da potência e da qualidade do som. Né? Porque, sim, tirando a pessoa que ouve podcast no metrô, no ônibus, mas aí é só voz, né? Teria que ouvir música, né? Usa o iPhone como caixinha de som. Não façam isso. Se você está no metrô e está ouvindo isso... Chegue na pessoa que está ouvindo, dê uma cutucada no ombro dela e diga que o Rambo mandou ela parar ou botar um fone de ouvido. Pronto. Acho que talvez pra quem... Certamente tem gente que assiste vídeo, né? E ok, né? Tem um estéreo. Talvez pra jogo ali o estéreo faça alguma diferença, mas no meu uso, completamente dispensável ser estéreo. Sim, é melhor o estéreo, mas eu não consigo imaginar uma situação onde eu tivesse ganho com isso. O USB, eu transfiro algumas coisas grandes, eu transfiro arquivos de vídeo diretamente, para pegar ali uma qualidade melhor, eu transfiro via cabo.
seria para mim benéfico ter uma velocidade maior, mas eu não vejo isso como um comprometimento pro aparelho, porque acho que é tão específico, né? Sei lá, usando a referência do Mendes aí, 99,9999% não conecta o cabo, né? Quando foi a última vez que a pessoa conectou algo na porta USB e ainda conectou outra ponta no computador? É o que a pessoa fala, não, eu conectei ontem, mas foi no carregador, né? Conectar para transferência, eu acho que cabe a tag usuário Pro, quem faz isso. Pra mim, é esse caso. A minha conclusão é que eu uso o iPhone muito pouco. Eu tenho pra usar quando preciso, se eu tô na rua. Mas como no dia a dia, eu sempre falo, ele passa o dia inteiro sentado aqui, carregando no carregadorzinho de indução aqui do lado e dá pra passar o dia inteiro sem mexer nele. Ou se eu, tiver sem... Eu passei o fim de semana inteiro sem bateria, não fez nem falta. Então sei lá, é um caso muito específico, eu acho. A maior parte da população humana não é isso, mas... Eu tenho certeza que a última vez que eu transferi alguma coisa por cabo foi, sim, com folga pré-pandemia, e eu tô chutando baixo, né? Sim, faz muito tempo que eu não transfiro coisa com cabo, e eu também não costumo escutar muito com a caixa de som. Se não tivesse caixa de som, pra mim ia fazer falta também. Ou eu tô ouvindo um podcast com fone de ouvido, ou só, né? Então eu acabo usando muito os AirPods pra tudo. Se os AirPods subirem, aí vai fazer falta. Mas não é pros meus casos, é muito específico, mas... Eu não sei se seria isso que seria um deal breaker pra mim. O lance da bateria, a mesma coisa. Ele passa o dia inteiro aqui, etc. Pode ser que eu vou passar o fim de semana fora. Aí eu levo um maldito carregador e pronto, né? Eu sabendo que talvez dure menos, fico inteiro pendurado no telefone na hora que eu saio, que já é o que eu faço. Afinal, eu tô saindo, tô fazendo coisas. Então, esses pontos específicos, essas trocas específicas, não seriam um problema. Eu ainda não consegui mexer neles, tanto no Pro, quanto especialmente no Air, que eu tô mais curioso pra ver, pra pegar, pra segurar, né? E ver com a mão, né? Ver com a pata como é que é. Eu fico bem dividido sobre comprar entre esses dois, ou então falar, cara, quer saber? Eu vou comprar nenhum, tá bom esse aqui. E pronto. Ano que vem vai ter talvez o Fold, se sair o Fold eu compro, senão também eu não sei. Mas esses pontos específicos não acho que seria isso que me faria falar, putz, não, isso aqui não dá pra mim não. Antigamente todo ano a gente comprava um modem novo, né, que era 9600, 14400, 28400, 32 e entra de novo naquela categoria de tá bom o suficiente, a gente consegue sobreviver, embora, falando de comparação, se o S25 Edge conseguiu colocar estéreo, se conseguiu colocar velocidade rápida de transferência, se conseguiu colocar bateria com a mesma duração, né, daria para fazer. Talvez tenha sido um pouco de preguiça técnica de fazer, ou qualquer outra coisa, custo, enfim, mas não vejo como algo que invalide o aparelho, considerando o perfil de usuário que tende a pegar um Air. Agora, uma decepção pra mim nessa semana foi o Fold da Samsung. A sensação o material mesmo, o cara parecia muito vagabundo. Eu achei que seria muito mais, não sei, firme, é tosco. Eu tava, assim, curioso, mas não o suficiente pra ter ido atrás, né? Eu passei no shopping no fim de semana, passei na frente da loja da Samsung e falei, cara, vamos lá, deixa eu ver, né? Nossa, é vagabundo. É um material ruim de segurar, sabe? A sensação, a tela meio plástica, meio molenga, a parte de trás meio molenga. Depois que você apertasse, você junta a tela com a parte de trás assim por dentro, não foi pra mim, não. Foi uma decepção. Tava empolgado. Eu falei tantas vezes que eu achava ele bonito na foto. Ele nas minhas mãos não... tá. Se o iPhone for assim, já vai me poupar alguns milhares de reais, porque achei bem vagabundinho. Agora, ainda sobre o Air, o Nicolas Lima falou o seguinte, vai sair, né, de um 14 Pro pro Air, mas só porque a esposa tem o 16 Pro, e se precisar de uma câmera, a câmera é um ponto de atenção, né? Aí ele usa o dela. Falou que foi na Apple Store do Morumbi e falou que é realmente mágico o quanto o Air é fino e convenceu, mas com asterisco. Ele tem um backup ali se precisar. Ele tem os dois, né? O da esposa dele. O que me chamou a atenção no Air é a resistência dele. Eu achei que seria mais fácil de dobrar e a galera nos vídeos ali fazendo força. Não que ninguém vai pegar, vai dobrar, mas é uma coisa que você espera. Caramba, tão fininho aqui vai ser, mas não, o danado tá forte. Tem dois níveis de dobrância. Sim. É um problema se for no dia a dia,
Se com o tempo as pessoas podem acidentalmente acabar dobrando, isso é um problema. Agora, youtuber atrás de clique, tentando ver quanta força tem que fazer até ele dobrar, é o que a gente sempre fala, assim, tudo é dobrável pelo menos uma vez, com a força suficiente, né? Então, até eles comprovaram que, assim, não vai ser um problema ele ser fino a ponto de ser frágil e dobrar, ou entortar, nem dobrar, entortar com facilidade, né? E isso já mostrou que não. É claro que vão acabar quebrando, fazendo força, mas se não é uma coisa de dia a dia, ou que simule um uso de longo prazo em dia a dia, ok. Dá pra sentar em cima, né? Você colocou no bolso de trás ali. Pode usar no bolso de trás, exato. Nossa, mas eu não sei quem é que coloca iPhone no bolso de trás, né? É porque às vezes é o único bolso que tem, é disponível ali, que tem uma chave aqui no outro, aqui no... Aí você só vai colocar... Eu boto a chave no de trás. Mas às vezes você tá segurando uma sacola, alguma bolsa, você tá responsável. Não, eu sei que tá aqui atrás, quando eu chegar ali no banco eu vou tirar, né, pra sentar, você faz... Mas às vezes você esquece, né? Ih, rapaz, esqueci de tirar. Aí senta ali. Nossa, faniquito total. E eu acho que usar no bolso de trás era um pouco de herança de quando, primeiro, era mais confortável e cabia no bolso de trás um telefone e não era uma joia que custa meio carro e que a gente aprendeu a usar com aquele cuidado de não fazer um risquinho, nada assim, mas as pessoas usavam. Quando que coube e foi confortável um telefone no bolso de trás? Porque na época do Nokia tijolão, não ia quebrar o Nokia tijolão, ia quebrar o seu traseiro, mas o Nokia não ia quebrar, mas não ia ser confortável. Aí depois o iPhone original não é confortável e quebra. E depois disso, tudo quebra. Então, não sei quando que foi confortável de você sentar com o treco no bolso. Aí nem carteira. De você usar aquele bolso como ele foi desenhado pra carregar coisas sem você ficar segurando com as mãos. Aí, ok. Eu não uso, acho que eu nunca usei o telefone no bolso de trás, mas eu lembro que logo que saiu o primeiro Bandgate lá, com o youtuber lá dobrando, apareceu, lembro de foto assim, cara, sei lá, o motorista aceitou, aí botava o iPhone tava dobradinho assim, né? Tava empenadinho. As pessoas faziam isso, né? Aprenderam a não fazer, né? Um molde dos glúteos com o iPhone. Inclusive, uma das minhas coisas favoritas de ter trocado o Pro Max pelo Pro sem ser Max é que agora cabe em todos os bolsos sem ficar a bunda do celular pra fora do bolso. Que foi numa dessas que eu rachei a tela de um iPhone com uma bermuda com o bolso que não era fundo o suficiente. Tava correndo na rua e pum, caiu. Tem uma bermuda na academia que eu parei que como eu tô usando aqueles patinetes de pegar na rua mesmo, né? E aí, essa eu acho o bolso muito raso pra usar enquanto eu tô com patinete, porque você vai chacoalhando, né? Movimento normal de rua, né? E aí você fala, putz, se eu usar isso aqui, vai pro chão. Primeira curva que eu fizer, que tinha um calombinho que eu precisava subir na calçada, assim, já vai pro chão. Então esse eu não uso. Mas de resto, teve uma vez que eu lembro de ter derrubado o iPhone no chão, porque eu tava com uma calça social, era saindo no casamento, eu sentei na van pra ir embora assim, eu sentei meio torto e ele escorregou. Mas caiu, o chão da van era emborrachado, né? Não teve problema. De resto, poucas quedas. Vai cair amanhã, óbvio, né? Mas poucas quedas, assim. Uma quebrou, a outra foi essa, uma outra, terceira vez, quarta, sei lá. Certamente aconteceu, mas nada muito memorável, não. Agora, o André Pitt tá acompanhando ao vivo e falou aqui, ó. Eu peguei um Air, é sensacional. Primeiro iPhone interessante desde o iPhone 4. E eu tendo a concordar, não tendo mexido ainda. Eu continuo achando sensacional. Não é pra mim, mas... É sensacional. Agora, qual que... Chegou o seu, né? Chegou segunda-feira, final do dia, então não deu tempo, assim, de... E eu não tô com muito tempo também, eu mal mexi nesse iPhone novo, pra ser sincero. O que eu posso elogiar é que o processo de transferência foi bastante liso dessa vez. Acho que foi um dos melhores, porque o do ano passado foi no meio de uma viagem de carro entre São Francisco e Los Angeles, e aí eu fiz o bulk da transferência no hotel, no Wi-Fi do hotel, maravilhoso. Não tinha cabo pra ligar um no outro, e aí terminou, enfim, foi fazendo o que dava durante o negócio do carro. Eu tinha botado o iPhone aquela vez naquele negócio do carro que fica o arzinho pra ele não sobreaquecer. E aí comeu todo o meu plano lá da Gig Sky que eu tinha pago, caríssimo. Mas enfim, dessa vez foi tranquilo, pluguei um no outro com o cabo, deixei o iPhone original, que estava sendo a fonte dos dados, no carregador sem fio, porque ele estava carregando o iPhone
receptor. E aí levou umas 2 horas e pouco pra fazer essa transferência inicial via cabo. E tirando o app de banco, o Apple Watch deu uma engasgadinha. Ele falou que tinha ido, mas não tinha ido. Daí eu abri lá o negócio do Apple Watch, daí falou que não dava pra ir. E daí eu fui no Apple Watch mesmo, fui lá unpair. Aí ele dispareou, reiniciou, pareou de novo e pronto. Já tava no novo. E sim, da Claro e da TIM transferiu imediatamente, sem nenhum problema. Então, foi tudo bem de boa. Só me irrita ainda alguns apps que simplesmente não foram implementados direito e não fazem a transferência das coisas como deve fazer. Tipo o Slack, eu tive que fazer login no Slack de novo. Tipo, cara, transferência de app de banco. Tem app de banco que funciona liso, nem pede pra fazer reconhecimento facial nada, porque foi um transplante direto, com cabo de um iPhone pro outro, com a minha chave criptográfica ali, que é o passcode. Então não tem por que não transferir. Mas o Slack não. O Slack tem que... E o Slack, quando desloga, dá vontade de chorar. Sim. Porque daí você tem 5, 6, aí cada um é um e-mail diferente, aí daí cada login... Ele faz todo o tutorial de boas-vindas como se você nunca tivesse usado o Slack. Cara, só loga tudo, sabe? Enfim, o Slack é sempre um inferno, mas o resto foi tudo liso. Eu fiz alguns testes de câmera, não todos que eu queria ainda. Eu não consegui fazer teste de vídeo RAW, porque para fazer gravação de vídeo RAW tem que ligar um armazenamento externo no iPhone, e eu não descobri que tipo de armazenamento externo que ele quer, porque tudo que eu tentei espetar ali, ele diz que não pode, então tem que descobrir como faz isso. Vou pedir a ajuda do Jeff lá, do 95Mac, que ele deve saber. Isso do Slack é muito verdade. E é sempre um processo de meia hora pra conseguir fazer um login, e se no dia seguinte precisa logar, você já não sabe mais como é que você fez pra logar na véspera. É muito complicado, uma coisa que era pra ser muito simples. Sim. Aí você criou uma conta nova, que não tem nada a ver. Nossa, é difícil. É difícil. Dessas coisas de transferência de iPhone, enfim, isso é muito classe média sofre, né? Porque não é todo mundo que faz isso todo ano, mas pra quem faz, tipo, é chato. É coisa que continua incomodando. Test Flight. Os apps do Test Flight não instalam automaticamente. Então ficou tipo um buraco no dock, porque o Overcast tá no meu dock e eu uso a versão beta. Mas pelo menos quando você vai lá no Test Flight e manda instalar, ele aparece onde estava na home screen. Então, e não perde nenhum dado, os dados ficam ali, é só o app propriamente dito que não é automaticamente reinstalado. E aconteceram 2 coisinhas esquisitas. Foi que parece que algumas configurações de notificação especificamente foram resetadas. Então, tipo, eu tenho as notificações desligadas pro app telefone, porque eu não quero nenhuma notificação do app telefone. Nem se eu perdi uma chamada, eu não quero saber se eu perdi de propósito. Eu perco todas as chamadas de propósito. Então eu não preciso de nenhuma notificação. Voltaram as notificações, sei lá, ligou sozinho, mas enfim, foi lá, desliguei de novo. E eu tenho 2 páginas, na verdade, de Control Center de home. Só controles específicos de coisas específicas da minha casa. E quando eu acessei, tava tudo, tipo... Select Scene or Accessory. Não, tudo de novo, não. Eu nem lembrava mais o que era, mas daí pelo menos eu podia olhar porque eu não tinha resetado ainda o outro iPhone. Mas aí, quando eu ia em editar o widget, já tava ali o que era antes. Então era só eu ir em editar e clicar Done. E aí eu fui indo, só fiz isso um por um e voltou. Então foi só isso que deu um sustinho, mas no mais foi tranquilo. Não tá arriscado ainda? Não. Eu achei muito engraçado isso, o pessoal olhando o iPhone de mostruário como referência de durabilidade. Tem o lance do platô, que de fato, né, no cantinho do platô ali tem que tomar cuidado, pra quem se importa com isso. Porque eu não me importo, você vai arranhar, e é isso. Exato. Mas pra quem se importa com isso, bota uma capinha e beleza. Mas eu não acho que o iPhone de mostruário é uma boa referência pra durabilidade, porque, né, iPhone de mostruário sofre, né? Até a Apple falou, né, que tinha um probleminha ali no negócio ali. Então, acho que tem 2 problemas meio... E a Apple ela deu uma engabelada. O primeiro
o vidro ali na parte de trás, o vidro do tamanho do cartão de crédito, Sim. ali apareceram uns riscos. Ela falou, não, isso aí é de AirPower. AirPower não, como é que chama? MagSafe velho, que tá gasto, tá riscando. Tá, mas só isso que tá fazendo riscar? Ou outras coisas? Ela falou, na Isso ela bordinha falou com relação à loja. Exato. Né? Isso ela falou, é da loja. O MagSafe é das lojas, tá meio gasto e tal, e tá riscando. Mas aí ela, mudando de assunto, a câmera, o platô da câmera, isso pode mesmo sofrer ali, né, na bordinha. Isso o pessoal da iFixit, né, até falou, porque não é uma coisa flat, então lá o coating com alumínio, não sei o que lá, fica na bordinha ali e vai sair a tinta, não tem o que fazer. Tem uma né? explicação super científica detalhada no vídeo da iFixit pra quem quiser, mas basicamente o processo de anodização não funciona muito bem em quinas, né, em ângulos muito retos, que é o caso ali da pontinha do platô. Então se você raspar algo bem ali na transição entre a parede do platô e o platô em si, pode riscar mais fácil do que qualquer outra parte. E não é tanto só a questão de que risca mais fácil, é que ele risca porque ele arranca a anodização, que é a cor, e aí aparece o alumínio por baixo, né? Então, para quem se preocupa muito com isso e não quer usar capinha, primeiro, se você se preocupa muito com isso, você devia usar capinha. Eu não uso porque eu não ligo, mas compra a versão cinza, que o nome da cor? Silver, sei lá. Não faço ideia. Compra o mesmo que o Felipe comprou lá, que é o clarinho, que vai aparecer menos. E assim, não se preocupar não quer dizer que você vai tratar mal, que você vai maltratar. Não se preocupar é assim, você toma cuidado, se acontecer, você fala, puxa, que coisa não, e segue com a vida. Ao contrário de você jogar dentro de um bolso com vidro e pedras e cascalho e ficar chacoalhando. Pra maltratar mesmo. Enfim, então, o iPhone é seu, faça o que você quiser. Mas, sim, ok. Enfim, eu só acho engraçado a Apple fazer vídeo jogando prego e coisa no iPhone, né? Então, mas observe que ela mostrou isso tudo com a tela batendo nos pregos, no vidro, não teve nada na parte de trás. Justo. Foi na tela. Ainda assim, pagar meio carro pra ter que tratar como joia por algo que, vamos combinar aqui, isso é falha de projeto. Se você sabe que a anodização não funciona em ângulo... Por que não botou uma curvinha? Assim, faz aí, né? Bota uma curvinha. Né? Ou avisa. Eu acho que, é claro que não tem hora boa pra você falar que o negócio na ponta pode descolorir, mas depois que a pessoa comprar e descolorir, você fala, então é assim mesmo? Eu acho que não é a melhor coisa. Era o iPhone Jet Black, né, que ela fala, ele pode ter microabrasions. Isso, as microabrasões, e teve o lance que o Coca lembrou, né, da parte da oxidação lá de algum iPhone 5S, 6, algum, que aí você levava na loja e ela falou, não, isso é dano cosmético, não, volta. Fazer o quê? Então teve isso também, acho que aí vai ser meio parecido. Na hora que o pessoal chega lá querendo trocar porque tá arriscado, sabe? Alguém vai lançar, eu já tô vendo, uma camisinha de platô, sei lá, que é tipo, é só a bordinha ali, sabe? Um gasket. É o bumperzinho, pra você botar só ali na bordinha. Eu acho que dá pra fazer um negócio, só pra dar uma plastificada pra não soltar tão fácil ali a anodização. Isso aí eu até era capaz de usar, viu? Agora, sobre o papo das demissões por desempenho, né, que a gente falou na semana passada, do Itaú, etc. O Roberto falou o seguinte, nos Estados Unidos tem lá a categoria que eles chamam, né, de Blue Collar Jobs, para trabalho que é mais braçal, onde a hora extra pode significar acidente ou desgaste físico, e por isso eles são super regulamentados. O White Collar Job, que é o pessoal mais de escritório, lá vale o acordo de patrão e empregado, né, porque fazer uma hora extra no escritório com ar-condicionado, água, às vezes snacks, isso é fisicamente mais fácil, ele colocou entre aspas aqui, do que uma parte mais de mão de obra mesmo, né? Ou então numa obra mesmo, por exemplo. Falou que no Brasil, a CLT, no segundo artigo, fala que a empresa pode fiscalizar desde que o funcionário saiba e que respeite a privacidade, LGPD, a dignidade, isso sem violar outros artigos da CLT. E eu imagino que isso só possa ser feito no computador, se o computador for da empresa, né, também. Eu imagino que sim. Botar spyware do computador pessoal, aí complica. CLT tem um monte de particularidades, né? A mesa tem que estar numa altura específica, às vezes vem vistoria, né? Fiscalização, aí vai lá, sei lá, 80 centímetros, 70, sei lá. A pia do banheiro tem que estar numa altura específica.
eventualmente acidente antes a pessoa vai pegar um avião, alguma coisa, né? Então tem esse deslocamento uma hora antes, uma hora depois de coisas que a pessoa não faria se não fosse por causa do trabalho, né, que está vinculado ao trabalho, é considerado acidente de trabalho. Então, por exemplo, você está indo para o aeroporto com o seu próprio carro, e você não trabalha no aeroporto, obviamente, né, que é uma outra coisa que você está fazendo. Aí você bate de carro, quem tem que pagar é a empresa, né? Enfim, tem uma série de questões, não é só contrata e assina aqui e tá tudo certo. Por isso que tem a galera do RH que passa todas as regrinhas do que pode, do que não pode. Nunca é só assinar aqui e tá tudo certo. Mesmo porque a hora que o bicho pega, vai sempre ter algum lugarzinho que você consegue olhar pro cantinho da lei que fala que pode, que não pode. É assim mesmo. Agora, um ouvinte anônimo, também sobre esse assunto, falou o seguinte. Queria complementar sobre as demissões do Itaú. Eu tenho um amigo que trabalhou muitos anos lá. E ele ainda mantém contato com alguns colaboradores. Falou que teve colaborador desligado que recebeu promoção dias ou semanas antes. E também colaborador que foi promovido para supervisor dias antes e foi desligado. Então tá ficando cada vez mais estranha a justificativa deles. O que eu tô entendendo é que ele tá falando que o Itaú usou isso como desculpa para poder cortar gastos e pessoal. É isso? Eu tive essa percepção. Ser, né? Ou então que ele tá dizendo que tanto a promoção quanto o desligamento é automático. Opa, peraí, você trabalhou aqui 6 meses, então a promoção. Opa, você tá aqui 12 meses. Pô, virou supervisor. Também é uma possibilidade. O que eu vi é que aí não cabe desse caso do Itaú. Alguém até comentou semana passada associando essas duas coisas, mas eu não sei se tem muito aquilo de a empresa tá a fim de demitir as pessoas. Aí, pra não fazer uma demissão em massa, ela faz o quê? Gente, a partir de agora, 4 dias por semana de trabalho presencial. Se você não puder, que coisa, não? E aí, isso leva uma porcentagem não insignificante de pessoas a pedirem demissão. Foi o meu caso, inclusive. Eu falei, não volto pra agência, eu pedi demissão porque eu não conseguia me imaginar indo 2, 3 vezes por semana, uma que fosse, até pra São Paulo, pra sentar lá e fazer o que eu fazia a partir de casa, perdendo 6 horas da minha vida. Não. Então, eu virei estatística, né? Então, tem esse lance que era um jeito de... Não é o quiet quitting, que as pessoas que trabalhavam de casa... Quiet firing. Era quiet firing, exatamente. Então, manda trazer de volta, porque aí um pessoal... Eu não sei se foi esse o caso, porque aí foi o Itaú mesmo fazendo uma leva de demissões e justificando em cima dessas métricas. E, mais uma vez, eu ainda não... Acho que nem sei se tem, né? A história inteira completa, porque todo mundo é herói da própria história, né? Então o Itaú tem os motivos dele, quem foi demitido tem os motivos pra falar que o Itaú agiu de má fé, etc, etc. Eu não sei onde tá a verdade aí. Quando daqui a 20 anos acabar o processo trabalhista, a gente descobre de novo, né? Daqui em 2045 vai ser o follow-up mais old aqui do ADT, a gente volta a falar sobre isso, mas até lá é tudo especulativo, né? Se um amigo meu fosse demitido por isso, por motivo que soasse como esse, eu também ia falar, putz, não, injustiçaram o meu amigo, mas... Não sei, sem ter a história completa é difícil. Bom, a seguir, a gente vai falar de uma notícia que saiu hoje, na tarde de quarta-feira, envolvendo a Apple e a Intel, que virou mais notícia nos últimos 3 meses, dos últimos 10 anos. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o ADT e que segue querendo falar com você, que tem uma pendência, um perrengue do seu CNPJ, da sua vida PJ, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, mas ela oferece os serviços que são, por exemplo, para gestão financeira, contabilidade consultiva, especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, pequenas e médias empresas, profissionais liberais. E além de oferecer isso, ela atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças a ela que a gente abriu a rede em tempo recorde. A gente pediu para eles, e eles abriram. Foi tão fácil. Para mim foi inédito isso acontecer. E se teve perrengues, teve problemas, teve previsto, eles bataram no peito, chutaram de primeira e fizeram. Foi muito fácil. Por quê? Porque ela conhece as melhores estratégias já para você abrir a empresa do jeito certinho, o de olho na economia de custos, né? Tributo certo para cada categoria certa, e ela faz isso com especialidade na área de TI, né? Que é uma coisa muito bacana para muita gente que escuta aqui o ADT. Então faz o seguinte, você fala com eles, deixa a abertura da empresa, regulação também da empresa 100% na mão deles e foca no trabalho, motivo pelo qual você tem a empresa, né? Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece e se livrar do perrengue que é a manutenção fiscal, a abertura da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria.
A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o ADT, independente do seu problema, da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo mês aqui pra gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu! Obrigado. Muito bem, na tarde de hoje, não foi na mão do Gerben, o que eu achei muito interessante. A Bloomberg publicou uma matéria falando sobre como a Apple, na verdade a Intel, foi cutucar a Apple e falou: escuta, você não quer... Mandou um e-mail pra Apple, né? Você não quer investir pra mim, não? Não quer investir aqui? A gente tá com umas ações aqui sobrando. E eles estão conversando a respeito de talvez a Apple e a Intel se reaproximarem. Tanto a Intel quanto a Apple não quiseram se manifestar oficialmente a respeito disso. Tá num papo exploratório, não tem nada confirmado. Estão discutindo como elas podem trabalhar juntas, se realmente for acontecer esse investimento. E isso vem depois de, primeiro, né? Uma década da Intel só pisando na bola e dando passos para trás e atrasando o projeto. Nesse meio do caminho, ela tentou fazer a divisão dela, que a Apple acabou comprando a divisão dos modems lá e etc. A Apple desistiu, né, de fazer os Macs com os chips da Intel, o x86, migrou para a ARM, que estava indo muito bem, obrigado, com ela controlando a coisa toda. Nesse meio do caminho, isso mais recentemente, né, de um ano para cá, o Pat Gelsinger, que era o CEO da Intel, ele, né, durante as últimas tentativas de fazer, de virar o barco, né, ir para a direção certa, ele falou: agora a gente talvez volte, a gente possa produzir, não sei, processadores ARM, por exemplo, uma coisa que a gente pode começar aqui a fabricar. A Intel, como ela é a única fabricante de chips dos Estados Unidos, né? Se a Intel acabar, é um problemão. Por isso até o governo americano fez o que fez do jeito que ele fez. A gente fala sobre isso também, né? Mas ele falou: a gente pode voltar a trabalhar com a Apple. O Pat Gelsinger falou: a gente vai voltar a trabalhar com a Apple. Já tá confirmado. Pô, nem terminou de falar, ele foi demitido. Então não deu certo pra ele. Já tá confirmado. Exatamente. Aí caiu a ligação dele. Aí entrou o Lip Bhutan, que era um cara que tava lá na Intel já fazia um tempo, e ele cortou um monte de projeto, um monte de coisa, mandou um bando de gente embora, deu uma boa secada nas iniciativas da Intel, e no meio do caminho, isso mais recentemente ainda, por conta de uma investigação que o Departamento de Justiça americano fez em cima de uma empresa que estava associada a esse Lip Bhutan, que ele foi investidor, a empresa estava associada com o exército, sei lá, da China, com o governo chinês. Aí falaram pro Trump: o que você acha disso? Eu falei: não, manda embora. Esse cara aqui não pode estar aqui na Intel, ele tem altos conflitos de interesse, ele não pode estar aqui, tem que mandar embora. Aí, no dia seguinte, o CEO Lip Bhutan conseguiu uma reunião com o Trump, fizeram a reunião, o Trump saiu dizendo: nossa, esse cara ele é muito bom, esse cara tem uma história incrível, a gente vai achar um jeito aqui de trabalhar junto, etc. Dias depois, o governo Trump falou que ia investir não, né? A Intel ia pegar uma grana do CHIPS Act lá, que era uma grana que ia sobrar para a Intel lá, do projeto do Biden de fomentar a indústria de chips dos Estados Unidos. Afinal, se não tiver, vai todo mundo só ter que recorrer a Taiwan, que tá lá em cima de um barril de pólvora, né? Na verdade, acho que é importante pontuar que essa grana viria anyway. Sim, já estava previsto. Exato. Mas a gente sabe como funciona, né? Olha só que bonito esse dinheiro aqui que eu estou fornecendo para a Intel, que já ia anyway, né? Mas não se sabe, de repente, legal, né? Vocês vão receber um dinheiro aí, seria uma pena se acontecesse alguma coisa com esse dinheiro, não é mesmo? Foi tipo o método padrão dos mafiosos do Trump, né? Então, ao invés de só dar o dinheiro, ele falou: tá, em troca desse dinheiro eu quero 10%, o que ficou equivalente mais ou menos a 10% ali de participação sobre a Intel. Então o governo americano ficou com esses 10%. No meio desse caminho, as ações da Intel deram uma boa subida, né? Porque o mercado reagiu positivamente a isso. E aí, na semana passada, a Nvidia falou: vou investir 5 bilhões na Intel. As ações subiram também, né? Aí hoje a Bloomberg reportou que a Intel e a Apple vêm conversando sobre alguma espécie de investimento. Essa volta da ligação entre as duas, a Intel subiu de novo, a Apple caiu. Curioso, a Intel subiu 6%, a Apple caiu 1%. Nossa, mas eu fiquei com vontade de vender tudo que eu tenho de Apple, porque não, eu não quero isso aí. Sai pra lá, Satanás. Eu tô brincando, porque assim, a gente sabe que na prática, o que essa aproximação quer dizer Apple, ou vocês dão dinheiro pra Intel, ou vocês vão se ferrar com o governo. É isso.
É isso que tá acontecendo, no fim das contas, e provavelmente vai acontecer. A Apple investe bilhões na Intel, não é um investimento, é propina, no fim das contas. Isso que eu queria entender, porque você falou muito em investimento. O Mendes até comenta, a Apple vai investir, comprar ações. O governo americano comprou as ações lá, os 10%, ok. Mas a Nvidia não comprou ação, deu dinheiro, não exatamente como investimento, porque vai pegar chip, né? Ela está comprando antecipadamente chips, enfim, lá dos data centers. A Apple está pegando, né, entre aspas, né, pegaria ações ou iria pegar chips? Não, a única frase que fala sobre o que aconteceria nessa matéria da Bloomberg, eu não falei nem de ação por causa disso. Assim, a Intel has approached, né? Ela abordou a Apple sobre garantir um investimento de acordo com pessoas que conhecem o que está acontecendo. É curioso porque a matéria, eles até aumentaram a matéria depois que ela saiu. Quando ela saiu, ela tinha uns bons 6 parágrafos, tá com uns 12 agora. O que tinha de informação a respeito da notícia era a primeira frase do primeiro parágrafo. O resto era tudo o que eu acabei de falar aqui sobre esse histórico todo para poder inflar a matéria. Mas o detalhe, assim, alguém contou foi o Ryan Gould e Liana Baker. Aí eu até falei, né, que eu observei que o Gurman não tava. Aí na matéria revisada, com a ajuda de Gurman, então ele já se enfiou na história, né? Então, alguém falou pra eles, e as empresas estão conversando, eles montaram a matéria em cima disso, mas de fato, de detalhe, não tem nada. Elas estão conversando. E uma outra parte fala sobre elas se reaproximarem, seja lá o que isso significa. Mas não fala se é sobre ação, se é sobre encomenda de chip, se é sobre, sei lá, fazer um contrato exclusivo com a Intel para fabricar chip de um produto específico. Pode ser um bando de coisa, mas eles não falam o que é não. Porque a Intel tem capacidade de fazer o Apple Silicon, né? De capacidade de fazer chips ARM. Tanto é, e batendo de frente com a TSMC. Tanto é que isso já tem uns meses. Eu lembro bem que a Apple tinha o A18 e a tecnologia da Intel era a 18A. Era o inverso. Que era um chip de 1.8 nanômetros, o equivalente ao... A TSMC hoje está com, se não me engano, 3 nanômetros. Então seria melhor. E a Intel estava com o projeto de fazer a 14A, que era 1.4 nanômetros, ou seja, mais eficiente ainda. E aí eu pergunto porque poderia ser alguma coisa de... Intel, produz para mim, já que vamos dividir aqui. Não, a parte aqui para TSMC, 10% fica aqui com a Intel, nessa tecnologia nova aqui do futuro, mas obviamente não vai ser ano que vem, fica para futuro. Ou se seria uma coisa... Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu comprar aí essa tua planta de ARM, já que você tem o maquinário, já que você consegue fazer, deixa eu comprar essa tecnologia, que nem eu comprei os teus modems, a tua produção de modem, deixa eu comprar aqui a tua tecnologia de chip ARM em vez de usar a TSMC. Aí faria sentido. Eu lembro que ela cancelou os chips 14A. Não, cancelou não. Ela falou assim... A gente vai fazer, mas se ninguém quiser, a gente não vai fazer. Sim, tem que ter alguém pra comprar o negócio. Exato. E eu lembro que isso faz o quê? Uns 2 meses? E mesmo quando saiu isso, a Intel, a declaração foi, a gente vai tentar ver se a Intel, se a Apple quer. Eles falaram de a Samsung, talvez, que eles estavam tentando fazer acordo com alguém pra ver se conseguia desovar esses chips, porque senão eles iam acabar... Eles ameaçaram cancelar se não conseguissem clientes, né? Foi mais ou menos essa história, o jeito que eles colocaram isso. Eu lembro que tinha algum não impeditivo, mas tinha vários percalços. É porque assim, eu sou um zero à esquerda nesse assunto de processo de chip, eu sei muito por cima. O que eu sei é basicamente o que eu ouço no ATP, e ainda assim muita coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu lembro de N discussões de horas no ATP sobre como não tinha como a Apple fazer o chip com a Intel, e não era só uma questão de custo, tinha outras questões que não tinha como. A Intel não teria como produzir os chips para a Apple. Mudou isso desde que houve essas discussões, ou eu tô viajando, ou é uma questão de volume? Eu lembro que tinha algum fator além do custo, de tipo, não, a Intel faz em Taiwan porque é mais barato. Isso é fato, mas tinha algo além disso também. Então, aparentemente, não tem mais. A Intel está perfeitamente, plenamente capaz de fazer os chips que a Apple precisa. Olha, a resposta mesmo, a gente vai escutar
no ATP dessa semana, provavelmente, porque vai ser impossível eles não discutirem a respeito disso. Mas eu acho que são o que eu me lembro bem de orelhada, porque também, né? Chega uma hora que só vira mas era o yield, né? A capacidade de fabricação com a qualidade e também o processo de fabricação, a nanometria necessária nessa quantidade específica e que já fosse também setups para as seguintes. Porque tem uma... Mesmo num processo... Né, tem diferenças entre o processo de uma empresa e da outra. E no fim das contas, todo mundo depende da ASML para fazer lá a litografia, né? Que só sai lá no mundo inteiro, que é a coisa mais doida do mundo, que é uma empresa na Holanda e todo mundo depende dela. A Intel depende dela, todo mundo recorre a eles, né? Então eu acho que... Eu chuto que seja um problema de capacidade de fabricação e na qualidade exigida, quantidade mínima, etc, etc. E também de alguma minúcia técnica de arquitetura. O que eu lembro muito bem do ATP, das discussões deles, é que chip é que nem... É tipo plantação, assim, tem... Você vai plantar e você vai ter uma colheita, e a colheita é um pouco incerta. E aí, basicamente, a colheita da TSMC é mais padronizada, digamos assim, é mais consistente. Então você sabe que, eu vou fazer aqui 50 milhões de bolachas ou biscoitos de chip e vai sair desses aqui, 1% vai estar ruim. Agora a Intel, vai ter uma vez ali que 3% vai estar ruim, outra 5%, a outra 0,5%. Eu tinha um lance assim, que é o yield, né? Que é tipo, quantos por cento do que é fabricado é dud, né? Não serve, ou vai ser binned e aí vai ter que ser usado para HomePod, sei lá. É que hoje todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo usa, ou comumente falou, a ASML. E também depende das lentes eyes, enfim, tem uma série de dependências. Essas máquinas ASML, só quem tem a TSMC e a Samsung, que produzem em larga escala. E quando a gente fala produção em larga escala, não são milhares de maquininhas, não chega a 100 dessas máquinas. Que é tipo imagina um trailer de caminhão. Né? São 100 caminhões no mundo que produzem todos esses chips de iPhone, de alta tecnologia. É que tem uma capacidade de produção absurda, porque também é um chip, né, nanométrico, é pequenininho. Então tem uma produção em larga escala. E a Intel tá com essas máquinas também. Pegou a nova geração, é de 1.8 nanômetros, é de 1.4 nanômetros, são as novas gerações que entrariam para TSMC e Samsung daqui 2-3 anos, que a Intel já tem essas máquinas, mas como pesquisa e desenvolvimento. Né? A ASML colocou, essa aqui é a máquina do futuro, brinca aí e vê o que você consegue. Então, em tese, a qualidade da Intel seria equivalente à qualidade da TSMC e da Samsung, porque é a mesma máquina. É claro, né? Vai ter ali alguma diferencinha ou outra, mas quem está produzindo no final das contas é a ASML. A versão da Intel vai ser com xarope de glicose em vez de ser com açúcar de verdade. Não, vai vir com adesivo Intel Inside. Então, e tem... A Intel, ela sempre esteve muito mais confortável, ela montou o plano de negócios dela em cima dos chips, né, o lance do BINS lá, que você faz, se ficar bom é o mais caro, se ficar mal menos, se desliga os núcleos e vende com o médio, se ficar podre, você desliga mais ainda e vende com o i3. Ou, sei lá, tinha menos que i3, qualquer já esqueci também os chips vagabundo deles. E bota no HomePod. Então, todo mundo faz. A Apple faz isso também, no caso da Apple, ela faz isso no Mac, né, você falou do HomePod. Então, mas o lance da Intel, o negócio dela era mais montado em cima disso, né? E ela tinha muito problema de roadmap. Sim, ela só virava notícia quando falava que ela atrasou. Ela anunciava, sei lá, no evento anual dela, tipo sei lá, na WWDC dela. Gente, tá aqui o nosso plano pros próximos 15 anos. Daqui a 3 anos é o não sei que lá Lake, daqui a 5 anos é o não sei que lá 2 Lake, o Meteor Lake, Comet Lake, Snow não sei que lá Lake. Aí o do Trump vai ser o Covfefe Lake. Então... Orange Lake. Orange Lake. Aí dava 6 meses. Intel atrasa esse é o processo
do terceiro que tá na fila. Então, daqui a 12 anos esse vai atrasar, mas daqui a 6 tá certo, daqui a 3 tá certo. Aí dava mais um mês antes. Então atrasou, na verdade, o de 3 virou 6, de 6 virou 12, 12... E aí não saía desse loop, né? Por isso que a Apple desistiu e ela perdeu muito a confiança do mercado, foi nisso, né? Então, não sei, ela virou normal dela fazer esse tipo de atrasos e a própria produção ter esses problemas também, né? Então, não sei, eu vou esperar pra escutar o ATP pra saber exatamente o que pensar. Porque eles são muito mais ligados na minúcia técnica do roadmap, não só roadmap, mas né, eles sabem todos os códigos, os A14, não sei o que lá, acabei de falar aqui, eu sei eles sabem todos, sabem explicar, que pra mim não vem tão fácil, né? Mas o que eu acho que vai acontecer vai ser, e assim, o Tico que vai ter que sambar pra fazer o melhor da situação, porque ele já recebeu o recado que a Apple vai fazer isso. Como ele decide anunciar, fica a cargo dele, né? E ela casar isso com o plano de investimento dela, do American Manufacturing Project, lá dos 600 bilhões, vai virar 700 bilhões agora, que a Apple vai investir 100 bilhões na expansão da Intel, que ela tinha um monte de plano que ela cancelou. Que era tudo fora, era tipo na Polônia, na Alemanha, ela cancelou e abriu umas mega factories lá, cancelou isso tudo. Tinha um nos Estados Unidos que eu acho que ou se cancelou ou cortou pela metade, não sei, acho que vai ser isso. Ajudar a investir em estrutura e e fazer um teatro que vai pegar a produção, esperar o relógio vencer os 3 anos e meio aí e ficar por isso mesmo. Agora que todo mundo já mandou e-mail nos xingando de comunista, taxista, essas coisas, só pra deixar bem claro, eu acho importante manter a Intel viva e eu acho que estrategicamente para um país é importante fazer o que está sendo feito, mas a gente sabe que a forma como as coisas andam acontecendo por lá não é exatamente a forma correta. Só pra, né, deixar esse disclaimer. Mas sim, não é legal tudo depender de uma empresa em Taiwan. Isso, né? Nada contra Taiwan, tenho até amigos, mas não é um lugar legal para você ter uma dependência que tudo é lá só, né? É bom espalhar um pouco isso, e seria bom, inclusive, espalhar mais, não só na Intel, né? Enfim. E assim, se quiser chamar de comunista, chama, diz mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Eu já superei esse tipo de conversa e dane-se. Mas eu também vejo, tem um jeito certo e um jeito errado de fazer isso. O jeito certo é você fomentar uma condição para que o mercado floresça com base na defesa de interesses do país. Ok. Outra coisa, que é o que a Venezuela faz, é meter o bedelho, né? Foi o que aconteceu, a Tesla. Eu escrevi no Mac Magazine, né, que a Tesla vivia seu momento de estatal venezuelana até a hora que tivesse a implosão inevitável da relação entre os dois mané, que aconteceu, exatamente aconteceu. Mas o que não pode acontecer, você acha que vai acontecer o quê? A hora que o governo que acabar esse governo, pode ser que o próximo já seja pro outro lado, pode ser que não, mas que acabar essa relação, né? Onde vai ficar a Intel? Onde vai ficar, né, os acionistas? Você apoiar a sua fortuna, a sua empresa numa relação com um governo instável e volátil, não me parece a melhor estratégia de longo prazo e vai contra tudo que esse bando de chato passou a vida inteira falando sobre o livre mercado, sobre o capitalismo, que é a mão que faz blá 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 blá. Né? Essa é a parte irônica da história, né? Exato. Então, o César comentou aqui, não é a forma mais republicana de fazer as coisas. Trunks. Exatamente. Então, você depender disso para salvar a sua empresa é insustentável. Não vai ser agora, não vai ser mês que vem, não vai ser no ano que vem, não vai ser daqui a 3 anos. Mas usar isso como muleta é pedir para passar por problemas que vão ser maiores do que o que você estava enfrentando quando o mafioso te estendeu a mão e uma boia e falou, mas você sabe o que isso significa, né? Sim. Ai. Se eu não me engano, tem as fábricas de Taiwan, da TSMC, tem na Coreia do Sul, as da Samsung, e tem outro país, né, ou seja, só 2 países produzem chips. Taiwan, a Coreia do Sul, e tem um outro país no mundo que vai produzir esses chips, que é os Estados Unidos. Porque a TSMC tá colocando fábrica lá, a Samsung tá colocando fábrica lá e teria também agora a Intel, né? E provavelmente bancado pela Apple. Eu consegui trazer a TSMC e a Samsung. Agora você resolve a Intel, banca a Intel, faz acontecer. E aí a gente tem as 3 aqui nos Estados Unidos. Coreia do Sul é um pouquinho menos barril de pólvora que Taiwan. Um pouquinho, né? Porque você tem um vizinho que não é muito agradável. Então, ela é um pouquinho menos, mas tá colada
costas com costas com um barril de pólvora, então... Um barril de TNT. Claro que a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acham dessa história, dessa situação, que é muito estranha. Pode ser que até a publicação do episódio já não seja mais nada disso, pode ser que a Apple tenha comprado a Intel, pode ser que a TSMC tenha comprado... Não sei. Por que a Intel não manda um e-mail pra Bending Spoons? Pode ser, né? Aliás, você falou de Bending Spoons. Tava pensando sobre o que aconteceu com o bartender. Porque o bartender, ele deu uma miguelada, né, em função do novo macOS. E eu fiquei pensando, às vezes você tem uma pessoa que cuida daquilo e entende muito daquilo. Tipo o Rambo com o AirBuddy. Aí o Rambo resolve vender o AirBuddy pra Bending Spoon. Só que na Bending Spoon só tem desenvolvedor que tá acostumado a fazer o whatever. Não tá acostumado com... colher. Não tá acostumado com os meandros da tecnologia, do Bluetooth, das conexões e tudo mais. E aí fica um desenvolvedor genérico pra cuidar do negócio, muda as APIs, faz o negócio todo e fica lá o negócio. Saiu a versão 6, não. Essa versão 6 aqui é pra ficar compatível com o novo macOS 26, aí você vai ver lá no About, preview, ou seja, um beta. Cara, quando saiu o macOS 26, que eu vi como funciona o negócio dos ícones ali, por causa do Ctrl+C, mudou... ferrou bastante, assim, com esses apps. Eu fiquei pensando, caramba, coitado do pessoal do bartender, acabaram de entrar nessa furada. E aí o Bauer lá do 9to5 Mac veio falar pra mim, pô, você não pensou em fazer um negócio assim, não? Acho que você... Ele falou hoje isso? Falou hoje. Eu conversei com ele sobre isso hoje. Eu falei, a gente precisa convencer o Rambo a fazer um aplicativo. Acho que você seria tão melhor. Daí eu falei, meio no sentido que o Coca falou, eu falei, cara, já dá trabalho suficiente ficar por dentro de negócio de AirPods, Bluetooth. Não quero mais esse perrengue pra minha vida, deixa quieto. Porque assim, cara, o bartender é isso, mudou ali em cima, eles estão tendo que adaptar. Mas desde o primeiro beta tava ruim. É tipo o meme do tava ruim, só que piorou, mas não parecia nunca que ia melhorar, só piorou. E aí, sei lá, depois do quarto, quinto beta do macOS que não mudava, nem o release do macOS contribuía pro bartender pelo menos voltar a funcionar como era. E eles também não estavam... Eles tinham lá o test flight, que enfim, não funcionava. Aí eu vi que eles estavam com o bartender 6. Tava com beta. Eu instalei, e aí, eu não sei se eu falei aqui que sumia o mouse. Você tava, assim, deslocando o mouse da direita pra esquerda na tela. O mouse sumia e reaparecia. Só que ele reaparecia no lugar onde ele tinha desaparecido. E no mapa mental que você tá fazendo a movimentação, o mouse sumiu, mas você calcula ainda pra onde ele tá indo. Então ele tava sempre pra trás. Era muito ruim. Eu não consegui usar. Aí eu comentei, acho que lá no Slack do 9to5 Mac, aí o Bauer veio falar comigo. Michael Bauer é o cara que faz as imagens, né? O cara é super talentoso de Photoshop. E eu tenho acompanhado com ele. Esse é o, sei lá, o 6.0.3. Aí ele falou, você viu que saiu? Eu falei, cara, saiu, mas não vou nem instalar. Eu não tenho a menor esperança que funcione. Aí deu um dia e ele falou, tá bem ruim mesmo. Então, tá muito complicado. E eles lançaram o Bartender 6 como um free preview de 1 mês. E falando, a gente sabe que tá meio bugado, a gente tá trabalhando, a gente vai consertar. Se vocês quiserem usar, vocês usem, sabendo que tá assim, vai melhorar. Aí saiu o 6.0.3 e piorou. Então eles ainda estão mexendo, pelo menos, né? Mas, cara, como bugou... Assim, eu vou explicar o que devia ter feito no começo. O Bartender, pra quem não sabe, o menu bar lá do Mac, tem aquele bando de ícone. Muitos deles se instalam sozinhos, muitos você consegue tirar, alguns não. Tem os de sistema também, que acabam ocupando espaço. Alguns você consegue tirar, alguns não. E o Bartender deixa você fazer uma limpa. Você pode cadastrar, tem 3 categorias, basicamente, de ícones que você pode cadastrar. O primeiro é os que ficam sempre visíveis. Então você deixa, sei lá, o relógio e, não sei, o Wi-Fi. Tem os que aparecem quando você passa o mouse em cima, aí aparece, né, desengaveta todos os que você deixou, e os que você pode usar com mais ou menos frequência, Bluetooth, sei lá, cada um tem. E os que você não quer nunca que apareça, o Dropbox, por exemplo. Esse eu tirei, não tem porquê aparecer, só ocupar espaço ali. Essencialmente é isso que ele faz. Foi colocando recursos complementares conforme o tempo foi passando, etc, mas é isso. Quando eu instalei o primeiro beta do macOS, que tava inteiro bugadaço, e era bugadaço o quê? Os ícones, eles ficavam fazendo tipo um rodízio animado na barra de cima ali. Ele escondia o mouse também. Não era confiável o comportamento dele. Às vezes você passava o mouse e aparecia as coisas, às vezes não. Às vezes com o bartender ligado, eu ia clicar tipo no File New, do outro lado lá. Ele não deixava eu clicar, parecia uma barra cinza em cima, não conseguia clicar no que eu queria se eu desligasse o bartender, aí voltava a funcionar o menu do Mac. Trollagem. Total. Cara, eu fico pensando porque é um tipo de
desenvolvimento muito específico, que não é pouquíssima gente no mundo, de developer pra Mac já é pouco. Uhum. Developer pra Mac que manja de mexer nesses negócios é menos ainda. Deve ter, sei lá, 30 no mundo que mexem com esse tipo de coisa mais hardcore, assim, e foi a Bending Spoons que comprou? A gente tava brincando. Não. Então, e tem esse agravante, né? Pois é, daí quem é que comprou? É alguém que a galera que trabalha lá tem esse know-how, né? Não que não possa adquirir, obviamente, mas adquirir demora, né? Exige experiência. Então, porque é realmente um problema muito difícil de resolver. De fato, é bem difícil. Eu não saberia nem por onde começar. E eu tenho bastante experiência com o Code Mac e com hackear Mac. Mas eu não sei nem por onde eu ia começar. Eu acho que precisa de permissão de acessibilidade. Precisa já começa do acesso à tela. Já começa por aí, que daí eu já fico com faniquito, que eu não gosto disso. Mas, pois é, então é um problema bem complicado mesmo. E eu vi, e tem um detalhe pior ainda, que você tá fazendo uma parada que faz altos hacks para fazer o negócio do sistema funcionar de um jeito que não era para funcionar. Só que tem um detalhe, o negócio do sistema tá bugado, porque os ícones na menu bar no meu Mac aqui que tá rodando o macOS Tahoe, que agora tá no 26.1, inclusive, eles ficam trocando de lugar sozinhos. Aquele negócio de trocar o layout de teclado, toda vez que eu reinicio o computador, aquilo volta e eu tenho que tirar de novo, sendo que eu botei pra não ficar. E ícones mudam, assim, eu coloquei o controle pra trocar o Light e Dark Mode na barra de menu ali. Ele, às vezes, ele tá num lado, às vezes ele tá lá no outro lado do lado do relógio, ele vai mudando de lugar, assim. O ícone do AirBuddy às vezes muda também. No começo eu achei que era bug no AirBuddy, mas daí eu vi que acontecia com todos os apps. Então o negócio no sistema tá bugado. E aí o negócio que hackeia o negócio do sistema também. Então você soma todos os bugs, multiplica, né? E fica uma coisa bonita. Então eu não invejo o trabalho dessa galera aí, não. Quem comprou foi o Applause Group. Que tende a ser uma Bending Spoon, porque nunca se pronunciou. Teve aquela treta, né? Comprou e mudou o certificado. Ficou na encolha e 2 meses depois mudou o certificado. E falou, tamo aqui. Aí o telemetria. Faltou transparência. Foi mesmo, vende. Entendo o cara vender, mas é a diferença entre o desenvolvedor que cuida da coisa, que tá ali, que sabe, pra uma empresa, né? Talvez essa empresa nem sabia que tinha que fazer atualização. Foi pega ali com a calça, caramba, a gente tem que fazer, consegue o desenvolvedor, vai... Só viram, tipo, quanto tá dando de revenue por ano? Tá dando tanto? Então a gente paga tanto. Pode ser? Pode ser. Fechou. Foi isso, provavelmente. Aí eu fui no site deles agora. Eles têm eles têm 11 aplicativos, inclusive aquele No More Robo de anti-ligação. Nossa! Eles compraram também. Bending Spoon. Mas eles não têm aplicativos, eles têm um portfólio. Você vai em Our Portfolio, aí aparece os apps. Aí já me... né, hoje eu mostrei pra você um e-mail que eu recebi, né? Sim. Eu pensei, eu sou a Bending Spoons, por acaso? E não era spam, era um e-mail sério, de verdade, de um app lá. Você não tem interesse, a gente tá procurando uma galera que a gente sabe que tem apps pra Mac e tal, né? Enfim, não é o meu caso, não tô com essa grana e também não quero esse perrengue. Você pedir pra comprar um problema, né? Exatamente. Livre. Eu sempre penso assim, se tá vendendo, é porque não tá divertido, não tá bacana, né? Exatamente. Tipo, não quer dizer que o produto é ruim, mas quer dizer que o trabalho não está sendo prazeroso. Não é que estão te oferecendo para comprar, você está se oferecendo para ser vendido. É uma outra relação. Isso é importante também. Mas enfim, eu torço para que esse bartender volte a funcionar direito, ou vamos todo mundo convencer o Ramba a fazer um aplicativo desse. Então vai ser muito difícil, Barbary. sabe por quê? Barba. Imagina o bichinho barbudo. Vai ser muito difícil, sabe por quê? Porque eu não uso esse tipo de app. Então, e se eu não uso, eu não consigo fazer. Eu sou que nem a Apple, tudo que a Apple lança de API que eles não usam é uma porcaria. Eu sou assim também. Um app pra ser bom que eu faço
eu tenho que usar, senão eu não me empolgo. Só torcer pro bartender voltar a funcionar, porque tá difícil, cara. Tá bem ruim. Chega a mensagem do Bauer, eu já sei que ele vai xingar o bartender que tá passando raiva. Eu só desisti. Tô com ele desligado aqui e um dia eu volto a usar. Muito bem, pra encerrar o episódio, a gente vai trazer o Alô ADT. A parte que você que tá escutando pode interagir com a gente, se tem uma pergunta, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, você vai em gigahertz.fm/feedback e manda a sua pergunta. Foi o que o Gabriel fez. Ele falou o seguinte: como é que vocês procedem em relação a configuração de um novo iPhone? Aí ele falou, no meu caso, eu tenho um ritual bem específico, que é tiro da caixa, já coloco em TFU, atualizo pelo PC no iTunes, né? Aí depois crio uma conta da Apple do zero e faço uma transferência dos contatos e notas. Quero saber por que você faz isso, Gabriel. Ele falou, quantas fotos e arquivos transfiro todas para um SSD externo para o PC, com a pasta nomeada com o ano em que eu fiz a transferência dos arquivos. Falou, parece tão cansativo e mas para mim é terapêutico. Falou que nunca comprei apps, sempre assinatura, então isso facilita o lado financeiro. E como é que é para vocês? Eu parei tudo, buguei, eu parei de processar as informações na parte, eu acho que eu tô entendendo errado. Mas que história é essa de cria uma conta Apple do zero? Uma conta por ano. Eu acho que é literalmente o que ele escreveu. Tá, mas daí ele cancela todas as assinaturas e reassina tudo de novo? Como assim? Não entendi. É um bom jeito de fazer uma limpa, talvez. Ele assina muito, mas foi o que eu entendi também. Nossa, que coisa horrível, Gabriel. Não faz isso, não. Eu conheço pessoas que fazem isso também, que tem essa... que renova a conta, né? Que atualiza e renova tudo. Você não tá sozinho. Os amigos do Gabriel devem odiar ele, né? Imagina todo ano, galera, meu iMessage novo, meu e-mail novo... Nossa, não. É um bom jeito de se livrar de uns amigos que estão sobrando também. Além das assinaturas, cada vez que você faz isso, você deixa uns 10%. Se você souber fazer os amigos certos, você não precisa disso. Gabriel, busque ajuda. Desculpa, eu fiquei muito chocado, realmente, com... Porque tudo que ele mencionou aqui eu achei perfeitamente bacana, mas o negócio de uma conta por ano, não Gabriel posso tá te defender. Tá acompanhando ao vivo. Falou, tô por aqui, faço isso por toque. Sim, literalmente o que eu escrevi. Crio uma do zero por ano e assino tudo de novo, só o que eu preciso. Ele falou, faço terapia, então ele tá bem, tá em então dia. Tá tranquilo, Gabriel, beleza. Mas o lance do DFU eu já fiz bastante, porque geralmente vem o iPhone novo, o que acontece? O iPhone atual, como a gente é maluco, tá no beta, né? E aí o iPhone novo não vai vir no beta. Aí o que eu faço é, quando eu sei que tá pra chegar o iPhone novo, eu já vou lá e já baixo o IPSW do beta atual para aquele modelo do iPhone, pra quando chegar ali, DFU, já queimo no iPhone novo e beleza, tá pronto. Dessa vez eu não fiz isso porque eu não tinha... Foi no dia que saiu, né, o 26.1 beta, mas daí eu não instalei no meu iPhone anterior, porque eu sabia que tava pra chegar o novo, daí ele fez aquele update, entre aspas, obrigatório, logo que você liga ele. Mas não, eu sou muito apegado à minha conta. Talvez é outro toque, é o toque invertido, de não posso mudar a minha conta. Tirando essa parte de fotos, arquivos, o que é bastante desejável essa organização, mas para muita gente, conta Apple é completamente desnecessário. Eu tenho aqui o meu Gmail, aqui faço as coisas. Tem gente que não coloca aplicativo no iPhone, né? Tem só ali o navegador. Então, até não é por desconhecimento talvez, mas de preguiça, de pegar, de usar. E tem gente que migra e não leva nada. Não, isso aí passou, não leva nada, né? iPhone novo, história nova, mas eu tento levar a minha história de um pro outro, né? Mas, via de regra, tudo pelo iCloud, né? Pelo backup, né? Pelas configurações do próprio iPhone. E o Gabriel também comentou aqui que ele transfere ele tá sendo metralhado com perguntas de todos os lados. Não, isso aqui virou uma entrevista com o Gabriel, AMA, né? Então ele falou que não usa o iMessage, daí facilita, e também um detalhe importantíssimo é que ele não troca o número do telefone. Então o WhatsApp, essas coisas que usam o número do telefone, continua tudo igual. Mas se tá bom assim, né? A conta da Apple ele cria sequencial e coloca por ano. Então tá aí. É bom que dá pra saber como falar com ele, né? No ano que vem, no seguinte, já fica mais previsível isso, né?
Exato. Pra mim, eu tenho um backup no iCloud, eu compro iPhone novo, eu puxo o backup do iCloud e é isso, não tem segredo. Eu já falei algumas vezes, faz tempo que eu não falo, então pra quem escutou a DT há pouco tempo, um dos primeiros jogos que eu baixei na vida foi um jogo de você dizer qual que é o logotipo das empresas que apareceram. Aparece um pedaço do logotipo, às vezes é, sei lá, um logotipo que tem o nome da empresa dentro de um círculo. Tem só o círculo. Aí você bate o olho, alguns você reconhece, alguns não, né? E até hoje eu nunca formatei, desde o meu primeiro iPhone, eu sempre puxei backup de um pro outro, que eu morro de medo de perder o meu progresso nesse jogo, porque ele tem, sei lá, são uns 40, 50 logotipos por pacote e tem 15 ou 16 pacotes. Deve faltar uns 40 logotipos pra eu terminar esse maldito jogo. E assim, eu tenho conseguido completar uns 2, 3 logos por ano. Quando eu viajo, por exemplo, fico exposto a mais marca, vejo a revista do Free Shop do avião, que tem umas marcas de luxo que eu não conheço. Aí sempre, em viagem, sempre tem uns 2 ou 3, assim. Mas o progresso diminuiu bastante nos últimos anos. E eu morro de medo de perder e ter que começar isso do zero, porque eu pretendo completar todos os logotipos. O problema é que faz tanto tempo, pensa do primeiro iPhone, 2007, né? 8, 7. Muita empresa já mudou de logotipo. E esse app não é atualizado já tem uns bons 15 anos, 10 anos, sei lá. 15 anos não, 15 anos não dá. Faz. É, porque mudou, perdeu o suporte a 32 bits faz o quê? Não faz 10 anos isso, eu acho. Então, ele abre. Mas ele... Na verdade, ele foi atualizado... Até pouco tempo atrás, ele abria no formato da tela do iPhone antigo ainda. Provavelmente eles atualizaram porque veio um e-mail da Apple, ou vocês atualizam ou a gente vai tirar da loja. Exato. E eles já desistiram de, assim, não tem mais pacote novo. E é engraçado porque eu quero fazer... Eu quero completar o jogo. Tem um jeito que você pode pedir dica... Pode falar, putz, não sei, tá? Fala com esse logotipo aí. E precisa de moedinhas, que eles tinham feito um esquema lá que você comprava uma moedinha pra ter crédito, ou então se você acerta muito os logotipos, você vai ganhando moedinha. Agora, cada vez que você abre o aplicativo, eles dão 1000 moedas. Nossa! Eu tenho, sei lá, 600 mil moedas. Não sei quantas mil moedas eu tenho, né? Porque eu nunca gastei, porque eu quero fazer sozinho. Eles querem que a galera finalize logo pra poder tirar esse negócio. Completa, exatamente. Você tem que torcer pra você completar o jogo antes da pessoal se aposentar. Então... Então, é por isso. Então, até hoje, eu tenho um backup, tenho certamente um monte de bugs pendurados, presos, desde o primeiro do iPhone OS 1 até agora o OS 26. O dia que eu completar esse jogo, aí eu posso começar um iPhone do zero, criar até uma conta Apple nova aqui em homenagem ao Gabriel, pra poder celebrar. Bending Spoon podia comprar esse jogo aí. Será? Não mas compensa. É isso, eu só faço o backup e puxo do backup sem segredo. Eu sou fã número 1 de carteirinha da transferência direta. Seja via cabo, seja wireless, mas via cabo é melhor porque é mais rápido. Porque é o jeito... Assim, demora um pouquinho mais de início pra você... Porque se você faz o backup do iCloud... Eu faço o backup do iCloud também, mas se você restaura via backup do iCloud, você consegue começar a usar o iPhone novo muito mais rápido. Mas com a transferência direta demora umas horinhas às vezes ali pra transferir tudo, mas o iPhone fica praticamente um clone perfeito e tá tudo como tava, e aí fora só os apps vagabundos tipo Slack que não fazem a transferência direito. E aí um ou outro app de banco pede pra você reautenticar, mas... tudo tranquilo, mas é porque realmente é a transferência que transfere tudo. Se você faz a restauração do iCloud, se eu não me engano, você tem que reautenticar a conta de e-mail, por exemplo. É um monte de chatice, assim. Não, o Slack você vai ter que autenticar de qualquer jeito. Então até, cara, um aplicativo mequetrefe de farmácia que eu uso. Hoje eu fui fazer um pedido ali, tava tudo certinho, como se não tivesse trocado o iPhone. Um aplicativo de negócio de agendar consulta médica que eu uso também, normal, funcionando. Cara, é muito bom, transferência direta é o que há. Bitcoin migrou tranquilo. Não, os bitcoins perderam no meio do caminho, não sei onde é que foi parar. Tá num lixão, que nem o povo que vive de... tentar resgatar HD de lixão pra ver se tem Bitcoin dentro, pra ver se fatura uns trocos. Bom, o Eduardo mandou pra gente o seguinte: alguém sabe como gravar a tela do iOS com um ponteiro mostrando onde eu tô clicando? Ou deve ser tocando, ou talvez clicando, não sei. Falou que é útil pra fazer vídeo tutorial, achou uma gambiarra na acessibilidade, mas não fica muito bom. Você tem ideia? Cara, eu queria muito isso também, Eduardo, mas até hoje não encontrei
uma solução assim. Existe no simulator do Mac, mas daí já é coisa para desenvolvedor. Existe um ajuste escondido interno de debug lá que mostra os toques na tela. Mas no iPhone mesmo, no device, acho que só a Apple implementando isso e colocando como opção, o que, vamos combinar, que já deviam ter feito, né? Porque é coisa tão comum você querer gravar a tela e a pessoa ver onde você tá tocando, né? E com a falta de botões com bezel, que agora até voltou um pouquinho, né? Mas ainda assim, né, seria legal ter uma forma de gravar mostrando ali onde que os dedos estão tocando. Isso tá me lembrando do Flash, que tinha pra programar o botão mouse on, mouse off, on press, on click, depois virou. Era isso. O Eduardo tá até mais avançado, porque eu achei que pela acessibilidade você conseguiria ver os toques, mas ele não sairia no vídeo, né? Ficaria como... Ele grava a tela, mas não grava essa parte dos toques, né? Que vai também pro simulator no computador. Mas desconheço. Tem alguns editores de vídeo que tem já umas bolotas que simulam o toque. E aí você coloca ali o que você faz, tocou, e tem 2 dedos, aí você faz um movimento de pinça, expande 3 dedos. Ele já tem os movimentos pré-configurados, mas é na mão que você vai e coloca lá a bolotinha, que cliquei aqui, expandi aqui, fiz um zoom, fechei, abri, automático, desconheço, também queria. O que é pior é que isso é tão simples de implementar. Sabe por quê? Porque eu já fiz. Eu já fiz isso. Tem. Cara, é porque não dá, porque o iPhone não deixa você fazer esse tipo de coisa. Se fosse que nem o Mac, no Mac qualquer app pode fazer isso. Porque você bota um overlay, uma janela transparente por cima de tudo, que só detecta onde tá tocando e desenha uma bolota onde tá tocando. É isso, sabe? Não é nada super complicado. Mas a Apple não deixa, né? No SRD eu já fiz isso pra gravar uns vídeos lá. Então, enfim, né? É triste que a gente tem os devices e tem uma coisa que daria pra resolver de uma forma simples, mas não dá, porque não pode. No antigo jailbreak era show, touch, alguma coisa assim, né, que externava. Acho que era essa touches, whatever lá, a API dos toques. Não, e device interno da Apple tem nos ajustes lá também uma opção de show touches. Vai ver por isso que eles não botaram, eles acham que já tem. Não, mas tem? Como assim? Como não dá pra gravar? Tá aqui, ó, show touches. Aí a pessoa só esqueceu que tá lá no menu internal lá. Agora, ainda nessa, o Rogério Buzelli falou: sempre que eu tento usar a busca no message da Apple, parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Ter uma busca em todos os chats e não no contexto específico não faz sentido. Tô fazendo errado ou errada está essa implementação? Opção 2. O problema é quando eu vou buscar alguma coisa no Message, eu digito ali a busca, aparece um X e do lado aparece outro X. Aí eu já me perco. Sim. E eu já não faço mais nada. Eu acho que a essa altura é uma decisão da Apple não ter buscas por conversa. Eu faço sempre o mesmo caminho. Eu vou tentar achar uma coisa. Falei faz muito tempo, uma coisa com o Rambo. Eu abro a interface da conversa do Rambo, aí não tem busca. Aí eu vou nos detalhes, procuro por busca. Eu falo, é verdade, não tem. Volto lá pra... Aí no índice de conversa você faz a busca. Geralmente tá lá. Mas o próprio resultado das buscas também é bem confuso. Ele fala, tem isso aqui, quer ver mais? Sim. Então tá, tem mais isso aqui, quer ver mais? Tipo o resultado do Google antigo, assim. Eu acho bem ruim, eu não sei se tem a ver com a criptografia do blá, 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 blá. Não sei, mas que é pouco eficiente. Ela te direciona a não usar e não encontrar coisas muito antigas, principalmente, e esquece. Olha, não tem a ver com a criptografia, porque tem um arquivinho de banco de dados no seu Mac local com todos os seus chats descriptografados. Só que, obviamente, não é qualquer app que pode ter acesso a isso, é protegido. Mas é uma query. Então, daria para fazer dentro de um chat individual. É uma decisão, provavelmente. E provavelmente eles têm analytics também que mostram que isso não é algo tão usado, mas talvez o pessoal não usa porque é ruim, né? Exatamente. Eu evito usar busca no iMessage porque eu só busco se eu lembro exatamente a frase que foi dita, que daí eu
eu consigo achar. Agora, para buscar, assim, uma coisa mais fuzzy, mais contextual, completamente inútil. Talvez daria pra... E, de repente, até já existe algum app que alguém tenha feito, que você arrasta lá o arquivinho do iMessage e ele faz essa busca mais caprichosa pra você. Mas aí tem que pesar, né? Você confia ali no app que você tá arrastando as coisas do iMessage, né? Tem essas questões aí também. Tem que ter um firewall que nem o do Coca lá pra ver se pra onde que tá indo, né? Se tá indo pra algum lugar. Então, não sei. Melhor deixa as conversas só pro momento. Não fica olhando pra trás. E lembro que essa busca no Mensagens também funciona por fora, na busca global. Você digitar a frasezinha lá, aparece lá no Mensagens aqui. Então nem precisa buscar mensagem, né? Buscar fora. Agora, é claro que questões de privacidade à parte, daria então pra pegar a conversa inteira, o índice de conversas, jogar de algum jeito, transformar num banco de dados vetorial e criar um GPT de histórico de conversas? Falar, escuta, falei uma vez aqui com o Rambo sobre alguma coisa, e ele retornar? Daria, com certeza. Tá aí uma ideia, hein? Ah, não, que medo. Mas enfim, se você quiser fazer com o seu... né? O é que, assim, eu fazendo com o meu, implica em eu fazer com o seu também, porque seria a nossa conversa, né? É que nem negócio de dar acesso a contatos nos apps. Exato. Você não tá prejudicando só você. Na verdade, você é o que menos tá sendo prejudicado. Quando você compartilha os seus contatos, você prejudica todo mundo, exceto você. Exatamente. E pra finalizar, o Victor Oliveira falou o seguinte, uma curiosidade, existe ou já existiu chances de termos algum podcast novo na rede Gigahertz? Seria massa uma coisa tipo games, ou de repente uma tecnologia também, mais diário para diferenciar. Acham que canibalizaria os assuntos dos programas atuais? E aí? Olha, a ideia da Gigahertz nunca foi, vai ser esses podcasts aqui e acabou, né? Então, sim, existe a chance. Podcasts diários, né? Não sei, que é um comprometimento muito grande, né? Teria que ter alguém, que não seria nem eu, nem o Mendes, imagino eu, pra fazer. Alguma coisa de games, a gente não é muito dessa área, então teria que ter alguém que manja, mas a chance existe sim. Já houve conversas, já houve planejamento, nada que tenha saído do papel por enquanto, mas não temos nada para anunciar no momento. Né? Não falamos sobre podcasts não anunciados. E outros formatos, né? Podcast mais de temporadas, com temas específicos. Já pensamos em várias coisas. Tem bastante coisa no papel digital. Sim. Só falta tirar do papel. Quando a gente lançou a rede, a gente falou, a gente vai começar com esses 4 podcasts. Aí apareceu o lado B, o podcast secreto não secreto, né? E a gente começou com esse... Tá no começo ainda. Mas a gente tem até trilha pronta pra um podcast que a gente ia fazer e que não vira uma chavinha porque faltou tempo de começar e aí ele tá engavetado. Mas o Rambo tem uma ideia bem legal de podcast, seria uma coisa que ele tocaria. A gente já teve mesmo o projeto de fazer temporada de uma outra... Enfim, não quer falar o que é pra não queimar a ideia, né? Mas também de que ia ser bacana. Mas assim, é tempo, né? É tempo e investimento de você se comprometer. Assim, pensa que cada podcast, o processo inteiro, né? Um podcast fácil o mais fácil de... Na verdade, o mais fácil de fazer é o lado B. Que a gente liga o microfone e vai, né? Mas, por exemplo, o A Fonte, ele é lisinho, assim, a pauta é super rápida de fazer, porque antes era o Felipe, que era do 95 Mac, agora sou eu, então a gente tem uma familiaridade com os temas, tá muito presente, né, das notícias, então era fácil de indexar isso, colocar na ordem, aí grava, aí depois de gravar a edição super fácil, porque eu e o Felipe a gente fala em mais turnos, não é tão uma troca tão intensa de um debate, então... Dá pra ouvir isso na live acidental dessa semana, inclusive. Exato, exatamente, né, hoje essa semana... É verdade, esqueci de comentar. Essa semana na Fonte eu mandei o link pro Felipe, criei aqui a gravação, que tinha os StreamYard pra gravar tudo, né? Aí tamo gravando, daqui a pouco entra uma pessoa, entra duas, eu falei, ué. Aí tava ao vivo, não percebi o que eu tinha colocado. Então teve a gravação, a live acidental. Quem acompanhou viu. O que vai pro ar, sim, é 99% da gravação.
Não tem pausa, não tem desculpa, Edu. É muito lisa, né? Então aí pra revisar é fácil, mas ainda assim, toma uma manhã inteira, né? Então você pensa na fonte, a área de trabalho, o ADT, a gente tem o Edu que edita pra gente, mas é o podcast mais comprido que a gente tem aqui de episódios. O Olá Mundo, ele tende a ser mais curto, mas ele pode passar também, e, enfim, aí é o processo, o Rambo que faz toda essa parte de edição, e a revisão e a publicação. E já é de 2 em 2 semanas, justamente porque tanto o meu tempo quanto o do Boom é complicado, então tem que ser bem na corrida, assim. E o Olá Mundo acho que é a produção mais simples, porque quase não tem edição, é o básico do básico e é pra sair, assim. Porque senão não sairia. Então, e aí, quando era só isso, a chance era maior, mas aí eu comecei a fazer as coisas dos podcasts da Alura, que tem bastante também, né? Tem o Deve Sem Fronteiras, tem a Sob Controle, 2 episódios por semana, eu participo dos 2, então tem que fazer a pauta, pra gravação, leva tempo, né? O hipsters.tech, tem o podcast novo do Paulo também, que apesar de ser vídeo, é uma adaptação pra fazer do podcast. Aí junto isso tudo tem também o Night 5 Mac. Então pra mim, eu tinha eu e a Bia, a gente tava falando, eu não sei se a gente cheguei a falar com o Rambo sobre isso. Eu e a Bia, a gente tava conversando sobre talvez fazer um novo podcast de um outro tema, um outro assunto. Sim, eu quero que aconteça, inclusive. Então, mas foi junto de quando pintou o lance do Night 5 Mac, então eu falei, putz, deixa eu parar todos os projetos paralelos, porque é tempo, né? Então daria pra... Ideia tem, plano tem. Não é obrigatório que eu e o Rambo sejamos participantes do podcast. Claro que não. Né? Então, se a ideia for... Inclusive, é melhor que não, né? Porque... Exato, exatamente. Senão a gente é que vai estar segurando o negócio, porque não tenho tempo. Exatamente. Então, fazendo uma coisa que faz sentido, daria pra existir isso, sem dúvida alguma. Então, assim, respondendo, ou já existiu chance? Sim. Tem medo de canibalizar? Não, porque cada um tem uma cuca, tem um jeito. Se você der um mesmo tema para ser discutido na fonte, no ADT, no Olá Mundo, na área de trabalho, no lado B, os episódios vão ser diferentes. Porque a mesma pessoa participando em dias diferentes já muda, às vezes tá com um humor diferente, leva pro outro lado da conversa. Então acho que canibalizar não seria um problema. Se eu gravar de manhã, por exemplo, geralmente eu tô de um mais bom humor de manhã, então ficaria mais positivo, talvez. Então pra mim é o contrário. E eu gravo o ADT, o área de trabalho e a fonte de manhã. Então dá pra ouvir que eu acabei de acordar, porque eu tô com essa voz de Cid Moreira, assim. Então é outro esquema, né? Por isso que pra mim funciona muito melhor gravar à noite. Vai que vai, né? De manhã é um pouco mais travado. Eu ainda eu tenho muita vontade de produzir aquele podcast que nós falamos, ou algo naquele estilo. Mas eu tô numa sprint de uns 3 anos já de desenvolvimento. Quando eu conseguir... Eu tô vendo a luz no fim do túnel. Quando eu chegar lá, talvez eu dê uma desacelerada na programação e me dedique aí uns meses pra produzir pelo menos uma temporada de um podcast bem legal. Que vocês um dia talvez vão saber o que é. Não, vão sim. A ideia é boa, dá pra fazer. Mas é isso, é o tempo e prioridades, né? Enfim, né? Bom. Que destreza. Não, mas é bom estar ocupado, é bom ter muita coisa pra fazer, é bom ter muito projeto. Melhor que alternativa, né? Então, não é exatamente uma reclamação, é só muita coisa. O salário, ó. E você, Coca, antes de eu encerrar, você tem vontade de voltar a fazer podcast com mais frequência, fazer outro podcast? Esse tal de tempo é cruel, né? Esse tal de tempo é cruel. Mas sobre canibalizar, acho que canibaliza sim, embora tenha a questão da opinião, mas acho que tem um quê de canibalização, porque acaba que os assuntos são muito próximos, né? De alguma maneira, principalmente a fonte, né? Bem próximo com a ADT, tem muita afinidade com a ADT mesmo, né? Várias vezes aqui no Bola de Cristal, o Mendes puxa, não, já falei lá numa fonte, não vou falar aqui. Então existe... Aí eu falo mesmo assim. Existe uma proximidade de temas, né? O próprio área de trabalho também, porque acaba envolvendo, né, produtividade, a maneira como a gente faz as coisas, que a gente acaba comentando aqui também. Então, acho que existe sim uma proximidade, né? De alguma maneira, se a gente quiser forçar uma barra, quem lembra do área de transferência, não das antigas, mas você pode meio que entender que o área de transferência, ele se quebrou em vários podcasts. Uma parte dele foi pro A Fonte, uma parte dele foi pro área de trabalho e outra parte continua no ADT. Então, na minha parca visão, né, e
opinião, acho que canibalizou sim em algum grau. Tá vendo? Ó, é isso que significam as capas todas, que é tudo um negócio meio espacial, porque foi o Big Bang que despedaçou o ADT e foi um pedacinho e viraram vários planetinhas. São os Horcruxes do ADT. De alguma maneira, em vez de ter um ADT de 6 horas, agora tem de 2 aqui, 1 hora ali, mais outra hora ali. Eu fico tão feliz quando eu ouço vocês falando numa fonte de vazou a capinha do iPhone 19, que vai ter o recorte 5mm. Nossa, graças que não vou precisar falar disso no ADT, que eu sempre achei um saco esse assunto, mas eu sei que é importante, então é bom que vocês cobrem lá, daí não sobra, não respinga aqui. Mas já aconteceu de dar ciúme de pauta e aí a gente protestar que não, vai falar de novo, não quero nem saber. Mas é raro, né, ter esse overlap. Assim, o overlap macro de áreas de interesse, ele existe. Afinal, são os mesmos seres humanos fazendo essas mesmas coisas, né? Mas a gente tenta não repetir exatamente os temas. Assim, eu e o Felipe na segunda-feira é óbvio que a gente vai acabar falando sobre a Apple, sobre a Intel, mas a conversa certeza que vai ser diferente da que a gente teve aqui, né? Vai ser por um outro lado, a gente vai descobrir na hora como é que vai ser. Mas ainda assim a gente tenta fazer isso, e o principal é não sentir que vocês que estão escutando falam, nossa, mas é a mesma conversa. Aí não, aí é uma falha, teria uma falha nossa de como planejar a distribuição e passar esse conteúdo pra vocês, mas... E se acontecer isso, pula o capítulo e manda um feedback. Eu tive que pular aqui porque tava igual. Mas só se tiver mesmo, tá? Não vão também... o Marcos falou Apple nos 2 podcasts. E tem uma outra questão também. Apesar de que eu adoraria que todos os podcasts da rede tivessem a mesma audiência do ADT, isso ainda não acontece. Então a porcentagem de pessoas que escutam todos os podcasts da rede, ou mais de um, ela acaba sendo menor mesmo, e a gente vai deixar os sei lá, X% de ouvintes que só escutam a fonte, por exemplo, sem saber o que a gente... Não que a gente pensa é muito importante, mas sem explorar um assunto, porque ele foi explorado no outro podcast, que aí, assim, mata o propósito de você ter vários, né? Então a gente tenta equilibrar isso. A gente espera que esteja fazendo um bom trabalho. Agora sim, muito bem. Pra achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/449 ou dá mais pela nas notas do episódio do seu player de podcasts. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do ADT. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que mandam as perguntas em gigahertz.fm/feedback e que ajudam de uma forma ou de outra, que recomendam o ADT para chegar mais longe. E a vocês, Coca e Rambo, por mais uma coapresentação de um ADT. Muito obrigado. Vocês me encontram lá em mastodon.social, /inside, e no Olamundo também aqui na Gigahertz. Obrigado, sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, vocês sabem, vai lá no seu motor de busca favorito, bate Coca-Tech, ou então vai lá no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM e Apple e Casket empate. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui, como a gente acabou de falar, o A Fonte e o Área de Trabalho. Apresento para a Alura o IA Sob o Controle, e vocês me encontram no 95Mac, e também fica aqui a minha menção à Apple do Coca. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!